O Senhor falou algo tremendo comigo hoje. Aleluia. E eu quero entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque eu creio que será a resposta de Deus para a tua vida. Tem coisas que Deus precisa tratar em nós. E o Senhor precisa abrir os nossos olhos espirituais para nós não repetirmos, aleluia, as mesmas falhas, os mesmos erros, mas para que nós, aleluia, venha seguir o propósito que Ele tem para nós. Porque nós acabamos perdendo, aleluia, coisas grandes e oportunidades grandes também, pelo simples fato de nós não vigiarmos. Então nós precisamos estar atentos dentro da vontade do Senhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu não vou pregar sobre isso, mas algo rumina dentro do meu coração desde de tarde. E eu preciso falar o que Deus colocou aqui dentro. Aleluia. Enquanto eu estava meditando no livro de Esther, o Senhor começou a falar no meu coração. Aleluia. E no capítulo 1 de Esther, no versículo 12, diz assim: mas a rainha não atendeu a ordem do rei, por isso ele ficou furioso. Aleluia. A desobediência vai gerar na vida desta mulher consequências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero dizer para você, tome cuidado. Aleluia. Porque quando nós saímos da direção de Deus, nós acabamos perdendo, aleluia, lugares. Nós acabamos perdendo, aleluia, conexões. Nós acabamos perdendo o rumo, aleluia. Nós acabamos até mesmo saindo da vontade e do propósito que Deus tem para nós quando nós não obedecemos a Ele. Aqui estava falando de um simples rei, de uma ordem de um simples rei, mas eu estou falando a ordem dos reis e Senhor dos senhores. Nós vemos que a Vasti, ela perde a cadeira, ela perde um trono, por não acatar a ordem ali do rei, porque ele era rei, mas ele era marido, e naquele momento ele deu uma ordem que ela não acatou. Então ela desrespeitou ele na frente de todos os convidados. Isso levou ele a destituí-la do cargo de rainha. A cadeira ficou vazia. Aleluia. Foi o que o Senhor falou comigo. Glória a Deus. A cadeira ficou vazia. E é um perigo quando a cadeira fica vazia. Por quê? Porque sempre vai ter outro para ocupar a cadeira. Glória a Deus. E o Senhor falava para mim. E o Senhor dizia assim: filha, muitos estão deixando a cadeira vazia. Só que cadeira vazia não fica vazia por muito tempo. Aleluia. A cadeira não fica vazia por muito tempo. Sempre vai ter outro que está esperando a cadeira ficar vazia para poder sentar nela. Foi o que aconteceu aqui. Por causa da sua desobediência, a cadeira de rainha fica vazia. Ela é destituída do cargo, dando assim vaga, aleluia, para que outro se inscrevesse e ocupasse o seu lugar. Eu não sei qual é a cadeira que está vazia na tua vida, mas trate-a de ocupar. Eu não sei qual é a cadeira que está vazia, aleluia, e que está esperando você se posicionar. Então trate de se sentar, porque se você não ocupar a cadeira, vem outro e ocupa a cadeira que está vazia. Aleluia, porque ninguém é insubstituível. Sempre vai ter um ali para querer sentar, esperando, aleluia, que a cadeira desocupe. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Então, se a cadeira está vazia, filha, se senta. Não deixa ela, aleluia, vazia. Toma ali, aleluia, autoridade. Aleluia, exerce o que Deus te chamou para exercer. Não desobedeça ao Senhor, mas ande conforme o que o Senhor tem mandado, aleluia, você andar. Tem, aleluia, falado para você agir. Faça conforme o Senhor tem te ordenado. Aleluia, porque você não vai, aleluia, se arrepender. A cadeira vazia dá lugar para outra pessoa sentar. E assim acontece. O rei faz ali uma seleção, aleluia, porque ele estava à procura de uma nova rainha. E eu não vou pregar sobre isso, aleluia, mas tem uma seleção. Aleluia. E nessa seleção, as mulheres mais lindas, elas são escolhidas e são levadas para o harém. Aleluia. Para um tratamento ali. Aleluia. E daquelas mulheres escolhidas, selecionadas, aleluia, a rainha ia ser uma delas. A oportunidade abre para muitas pessoas. Mas não é todas, aleluia, que agarra a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Não deixe a oportunidade passar. Tem gente que recebe a oportunidade diante delas e elas não abraçam, elas não seguram, aleluia, aquilo que Deus está proporcionando para elas. Teve gente ali que teve muitas oportunidades, mas não abraçaram, não agarraram. Aleluia, deixaram a oportunidade passar. Louvado seja o nome do Senhor. Existia um favor de Deus sobre a vida de Esther. Mas eu quero trazer para a tua vida hoje em dia. Aleluia, diante das oportunidades que Deus está te abrindo. Aleluia, diante do que Deus está colocando. Aleluia, para você viver, você tem abraçado ou você tem se prendido diante daquilo que o Senhor tem, aleluia, feito. Não despreze as pequenas coisas, porque são delas que são geradas, aleluia, grandes vitórias. Deus manda dizer para você, nem tudo começa grande, aleluia, tem coisas que começam pequenas, mas essas coisas que começam pequena, Deus faz elas crescer e se tornarem grandes. E o Senhor está dizendo, você acha que você vai ficar pequena, mas você não vai ficar pequena, aleluia, porque eu, o Senhor, aleluia, tenho um lugar amplo, aleluia, e grande para lhe colocar. Então não deixe as oportunidades que está vindo, que está chegando até você passarem, mas abrace, porque Deus está colocando essas oportunidades para que você viva, aleluia, com plenitude e as promessas dele se cumpram na sua vida. Eu sei que o medo muitas das vezes nos barra, o medo nos impede de viver a totalidade daquilo que Deus nos entrega, mas em nome de Jesus hoje, todo medo da paralisação, ele vai cair por terra em nome de Jesus, amém?